Olá pessoal, hoje nós vamos começar com a primeira entrevista aos pré-candidatos a prefeito de Alagoinhas. Estou aqui com Josaildo Ribeiro Ramos, deputado estadual, já foi prefeito de Alagoinhas também de 2001 a 2008, não é isso? Exato, 2008, 2008. E vai tentar novamente agora na campanha 2016. Josaildo, seja bem-vindo. Para quem não lhe conhece ainda, vamos fazer um breve histórico de quem é Josaildo Ramos. Olha bem, eu nasci aqui em Alagoinhas, sou filho de uma família de ferroviários, mas literalmente, não só os meus pais, o meu pai era ferroviário, mas o meu avô também era ferroviário. E me criei aqui em Alagoinhas e comecei a participar, vamos dizer assim, na política estudantil secundarista, no ginásio estadual de Alagoinhas, que era o GEA, que é que depois se transformou no Luiz Navarro de Brito, que a gente chamava de Colégio Estadual de Alagoinhas. E lá ainda existiam naquela época os grêmios livres, e eu participei de duas das últimas diretorias daquela época, e isso em plena ditadura militar. As liberdades eram vigiadas, e principalmente o ambiente estudantil. Depois eu fiz vestibular em 75, né, no final de 74, 75 comecei a cursar o curso de Engenharia Agronômica na Universidade Federal da Bahia, uma parte era em Salvador e a outra no campus, em Cruz das Almas, e me formei em 79. Fui do Sindicato dos Engenheiros e depois fui do Sindicato dos Bancários, porque eu fiz concurso em 83 para o Banco do Brasil, e fui agrônomo do Banco do Brasil nas suas diversas etapas de planejamento e financiamento. E, enfim, depois fui candidato a vereador em 88, quando eu entrei no PT. Eu já era petista, já era simpatizante, mas não tinha me filiado ao partido. Em 88 fiz isso, fui eleito em 2000 prefeito, tomei posse em 2001, e encontramos uma cidade, para você ter uma ideia, de que o mote da minha campanha foi Alagoinhas tem jeito, Alagoinhas tem jeito, Josaildo prefeito. Então imagine que cidade a gente encontrou para governar. Foi muito trabalho, acho que colocamos à disposição dos munícipes, dos cidadãos de Alagoinhas, uma cidade com todos os indicadores sociais e econômicos alterados para melhor. Portanto, eu considero que nós cumprimos o objetivo naquela época. Ok. Aqui no meu canal, meus seguidores são na maioria da cultura de Alagoinhas, né? A galera que segue a cultura, inclusive o meu movimento que eu faço na cultura. Então, nosso bate-papo vai ser sobre os seus projetos, sobre o seu conhecimento sobre a cultura aqui do nosso município. Vamos começar sobre o conselho. O que é que o pré-candidato Josaildo entende por cultura, uma visão geral? Olha bem, o conceito, a minha visão sobre cultura significa onde a gente identifica toda a expressão que move toda uma sociedade. Então, ela tem, desde a sua ancestralidade, como se formou, uma série de manifestações ligadas à comida, ligadas às festividades, ligadas à forma do seu povo falar, o sotaque. Então, toda a expressão identitária de um povo, para mim, é cultura. E cultura, por conta dessa relação de pertencimento com as várias comunidades e sociedades em que vivemos, então ela passa a ser, por conta desse ponto, algo que pode se manifestar através de iniciativas econômicas, inclusive. Então, no momento em que você trata dessa forma, você tem aspectos ligados à história de um povo, à preservação de tudo aquilo que identificou uma época e a forma de organização de um povo, de uma comunidade. Então, inclusive em Alagoinhas nós temos isso de maneira muito explícita, rica, mas poucos foram os governos que manifestaram o interesse de preservar, de potencializar, até do ponto de vista socioeconômico, a questão cultural. Como você vê a importância da cultura na sociedade? De que forma ela pode transformar as pessoas, a sociedade? Olha bem, em Alagoinhas nós tivemos momentos extremamente ricos a partir da sua história. E a cidade, ela deveria estar preservando
os vestígios fortes dessa participação de Alagoinhas na sua história. Nós temos o primeiro município republicano, que abraçou o projeto republicano na época em que nós estávamos saindo do Império. Então, em Alagoinhas, você vê pelo nome de rua, então as ruas que têm os principais arautos da época da luta pela República do nosso país, com todos aqueles processos que nós conhecemos do ponto de vista histórico. Nós temos aqui comunidades que elas se identificam com a sua ancestralidade de maneira muito clara. Você vê o Riacho da Guia, você tem ali a descendência dos povos europeus, principalmente holandeses. Do lado de cá, em Boa União, você tem a profusão de comunidades nitidamente quilombolas. Então, essa matriz de ancestralidade que toca Alagoinhas a faz particular entre nós. Então, uma série de manifestações na dança, na comida, na culinária, de uma maneira geral, e nos costumes, nos festejos, nos faz diferente. O samba de roda que é tocado aqui, nas comunidades quilombolas, é totalmente diferente daquilo que você vai encontrar em Irará, daquilo que você encontra na Quixabeira. Então, nós temos um jeito diferente de ser, mas nós temos aqui alguns pecados que, na minha opinião, duram décadas. Obviamente que o povo, na sua organização, responde por parte desses pecados, mas os governantes, e na minha época, que eu peguei a cidade com essas dificuldades, eu me incluo nesse rol daquilo que a gente pôde fazer. Então nós tivemos aqui Semana de Cultura, onde nitidamente a juventude estava muito mais presente, ao contrário das festividades, porque aqui entre nós você tem algo que para mim está superado, que é o micareta, que é preciso você pensar naquela situação, mas você criou o Santo Antônio de Alagoinhas, que trata de uma festividade que aproxima o seu povo do padroeiro, e uma série de manifestações culturais profundas se faziam presente naquela festividade. Então era um outro valor que nós agregávamos a uma festa, cujo desencaixe de recursos por parte da prefeitura era menor do que o benefício que a própria festa trazia e que poderia ser quantificado em alimentação que ia ficar à disposição da rede de assistência social da cidade. Então você pretende resgatar esse Santo Antônio? Festa Eu pretendo. Da Luiz Viana? Eu pretendo. Obviamente que a gente vai ter que discutir, por exemplo, com o Conselho de Cultura. Eu não sei se você sabe, você pertence a esse próprio conselho, você há pouco me deu notícia de que ele está pretendendo funcionar na sua plenitude com a maior parte dos conselhos comunitários e os conselhos municipais. Aqui em Alagoinhas está se matando a participação e o controle social. Então nós fizemos o orçamento participativo e muito mais do que um instrumento de medir demanda e de ofertar serviços, obras, a gente transformou o orçamento participativo num projeto cidadão. Nós praticamos a pedagogia cidadã. Então nós treinamos conselheiros, delegados que podiam ler com facilidade o orçamento público, que é uma verdadeira caixa preta para qualquer cidadão comum. Nós demos formação, demos treinamento para vários conselheiros através de parcerias com a Universidade Federal da Bahia, com a UNDEB, com a Universidade Federal do Paraná, com outras universidades, inclusive particulares. Então, no nosso governo, nós tivemos iniciativas muito fortes para trazer para perto a participação, o controle, a transparência da gestão do governo. Então, o fortalecimento do Conselho de Cultura, na minha opinião, é um ponto crucial, além da manutenção dos seus fundos, para que você tenha o financiamento das políticas públicas numa cidade que está consolidando um polo industrial relevante, que é o polo de bebidas. Então você tem possibilidades claras no exercício da responsabilidade social dessas empresas, onde você pode ter um aporte de recursos considerável
para poder estar à disposição de um conselho que possa executar a política de cultura da cidade. Pronto. Essa era uma das minhas perguntas, já foi respondida, sobre o Conselho de Cultura, que vem sofrendo uma evasão dos conselheiros, né, ultimamente. Os conselheiros que fazem parte do município, né, os representantes lá do município, né, do poder público. Então já foi respondido, o senhor vai tentar fortalecer, fazer com que o conselho realmente funcione. E, além do Santo Antônio, quais os projetos para a cultura que Veja, o senhor tem? Nós tivemos encontrando uma série de grupos que representam nitidamente a comunidade, e me chamou a atenção quando nós tivemos o Vem Pensar Alagoinhas, que é um projeto onde você está reunindo os vários segmentos do município de Alagoinhas para fazer uma escuta. Isso é muito difícil. Normalmente o político gosta muito de falar, mas quando ele diz o que quer ouvir e para escutar a sociedade, ele tem muitas surpresas. A reunião com a representação da juventude em Alagoinhas foi muito rica. Nós temos representantes do hip hop e existe um preconceito muito grande nessas manifestações. Eles não são reconhecidos, não se dá o valor a essas manifestações. Eles gritaram pela ausência do poder público, que é omisso em relação a essa riqueza, não é, que existe na juventude. O pessoal que pratica o esporte, aí já é uma coisa que estava lá na juventude, diz a mesma coisa. Quando a gente vai para o segmento da saúde, o pessoal faz queixa de que o principal instrumento de execução e de formulação de política, que é o Conselho Municipal de Saúde, diz a mesma coisa. A mesma coisa o Conselho Municipal de Educação, a mesma coisa o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Ou seja, nós estamos sendo testemunhas de um projeto, né, um projeto político de um governo que virou as costas para o controle social, para a fiscalização do poder público através das entidades organizativas da sociedade, não é? A gestão transparente, democrática, participativa passa ao largo desse governo que melancolicamente está terminando o seu tempo. Ok. No seu governo, como será a Secretaria de Cultura? Você pretende separada do esporte? Vai manter junto? Olha bem, tudo que eu ouço das pessoas que militam diretamente na cultura, a separação é benéfica para o nosso povo. Eu não tenho dúvida disso. Mas uma coisa eu lhe digo, qualquer um candidato que entre após eleito na prefeitura para governar o nosso município, ele não pode entrar fazendo reforma administrativa. Para todos é preciso conhecer a máquina. Eu mesmo quero lhe dizer que preciso conhecer o que está lá. Porque nós organizamos a Prefeitura Municipal de Alagoinhas e hoje, se eu for eleito, eu vou recebê-la transfigurada, desmontadas em muitas áreas, nas áreas de saneamento, na área da educação, na área de saúde. Então nós temos que dar um mergulho para saber qual a feitura que deve ter a estrutura administrativa do executivo, do poder executivo local. Então, com muita paciência, mas com muita efetividade, nós temos que fazer uma prefeitura para funcionar. E do jeito que ela lá está, que ela se encontra, as pessoas não têm uma fiscalização, não têm metas, não têm instrumentos de gestão à disposição de quem coordena todo o processo de produção de serviços com qualidade para o povo de Alagoinhas. Isso não existe. Então qualquer um que entre lá dizendo, não, eu vou fazer isso, não é verdade. É preciso mergulhar no que está lá para verificar o que não funciona, para ir remontando, ouvindo principalmente os funcionários. Porque nós fizemos uns 2 concursos na Prefeitura Municipal de Alagoinhas e uns 2 ou 3 no SAAI. A qualidade dos técnicos, dos funcionários públicos municipais de Alagoinhas é de encher os olhos. Mas infelizmente eles não estão sendo utilizados na plenitude do que eles podem produzir. Ok. Só para encerrar, o senhor tem alguma preferência de arte, música, cinema, teatro? Pessoalmente, cinema, teatro e as manifestações ligadas ao folclore.
não é, do nosso povo, que é muito rico. E eu pretendo dinamizar todos os conselhos. Eu não sei, por exemplo, se vou fazer o orçamento participativo nos moldes em que nós implementamos, porque nós temos uma série de instrumentos onde online você pode estar envolvendo milhares de pessoas. Não vem pensar a Lagoinha na UNEB, há uns 3 ou 4 dias atrás, na segunda-feira que passou, nós envolvemos 13 mil pessoas para discutir educação no município de Alagoinhas, a partir das visualizações dos vídeos, das manifestações, das interações. Então, nós estaremos fazendo uso daqueles que representam os diversos segmentos da comunidade e o Conselho Municipal de Cultura será um parceiro extraordinário entre nós. Então, sendo cultura, toda manifestação que identifica o nosso povo tem que ser preservada, desde as questões históricas até as manifestações do folclore, que é muito rico entre nós. Ok, essa foi a entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de Alagoinhas, Josaildo Ribeiro Ramos, pelo Partido dos Trabalhadores. E Josaildo, fique à vontade para dar as considerações finais. Olha, eu quero louvar a iniciativa que vocês estão tendo e eu espero que vocês consigam, a cada entrevista que seja concedida por todos os candidatos, que cada um se manifeste da sua melhor forma para trazer luzes a fim de que o processo político se enriqueça. Infelizmente, nesse processo eleitoral teremos um debate apequenado em função do pouco espaço de tempo que essa última resolução trouxe. Essa é uma eleição que nós nunca vivenciamos, não sabemos o resultado, mas da nossa parte nós queremos entregar o melhor do ponto de vista da discussão para que a gente possa ter uma Alagoinhas cada vez melhor. Ok, muito obrigado. Tá bom, meu velho. Um abraço. Quem Um abraço puder, a todos vocês. se inscreva no canal, que em breve mais entrevistas com os outros pré-candidatos. Valeu!